Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico de Mateus 12 verso 43, Nova Versão Internacional 2023. Introdução. Mateus 12 é um capítulo de intensos conflitos entre Jesus e os fariseus, marcado por questionamentos sobre a autoridade de Jesus, o significado do sábado e acusações de que ele expulsa demônios pelo poder de Belzebu. Dentro desse contexto, o versículo 43 apresenta uma parábola que serve como um alerta sobre os perigos da superficialidade e da falta de preenchimento espiritual, uma ilustração do vazio que pode resultar de uma libertação incompleta. Esta advertência serve como uma resposta indireta às acusações dos fariseus, sugerindo que sua rejeição a Jesus os deixa vulneráveis a uma condição ainda pior. Contexto histórico. A crença em espíritos imundos e possessão demoníaca era comum na cultura judaica do primeiro século. Os lugares áridos, mencionados no versículo, eram frequentemente associados à morada de demônios. A imagem da casa desocupada, varrida e em ordem sugere uma aparente limpeza, mas sem a presença de algo que verdadeiramente preencha o espaço. No contexto do capítulo, Jesus critica a hipocrisia dos fariseus, que se preocupavam com a aparência externa da obediência à lei, mas negligenciavam o amor a Deus e ao próximo. A cura do endemoniado cego e mudo, Mateus 12, 22, e a resposta dos fariseus, Mateus 12, 24, ilustram essa dinâmica. Eles testemunharam o poder de Deus, mas se recusaram a reconhecê-lo, preferindo atribuí-lo ao mal. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, Mateus 12, 43 adverte sobre os perigos de uma reforma superficial, sem uma verdadeira conversão. A simples expulsão do espírito imundo não garante a santidade ou a salvação. É necessário que o espaço deixado seja preenchido pela presença do Espírito Santo e pela palavra de Deus. A casa varrida e em ordem pode representar uma pessoa que abandona certos pecados ou práticas negativas, mas que não desenvolve uma relação genuína com Cristo. A Trindade Pai, Filho e Espírito Santo é essencial para uma transformação duradoura. A ausência de Deus, a falta de fé em Jesus e a rejeição do Espírito Santo criam um vácuo que pode ser facilmente preenchido por influências ainda piores. Para o crente contemporâneo, isso significa que a fé em Cristo é essencial. A libertação inicial do pecado, representada pela expulsão do Espírito, deve ser seguida por um contínuo processo de santificação, onde buscamos a presença de Deus. Estudamos sua palavra e permitimos que o Espírito Santo transforme nosso coração e mente. O versículo nos incentiva a não nos contentarmos com uma mera limpeza externa, mas a buscar um relacionamento profundo e transformador com Deus. Veja as referências em Lucas 11, 24 ao 26. Este trecho é um paralelo direto de Mateus 12, 43 ao 45, e oferece uma perspectiva semelhante. A repetição da parábola em Lucas enfatiza a importância do tema. 2 Pedro 2, 20 ao 22. Se, depois de terem escapado da corrupção do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são de novo envolvidos e vencidos. Seu estado final é pior que o inicial. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Este trecho ressalta o perigo de retornar ao pecado, após experimentar a graça de Deus, ilustrando as consequências de uma fé superficial e instável. Essas referências cruzadas realçam a importância da perseverança na fé e da necessidade de um relacionamento contínuo com Deus para evitar o retorno a um estado espiritual ainda pior do que o inicial. A libertação do pecado deve ser seguida por uma vida de discipulado e obediência a Cristo, preenchida pela presença do Espírito Santo. Estudo Bíblico de Mateus 12, verso 44. Introdução. O versículo 44 do capítulo 12 de Mateus faz parte de uma parábola proferida por Jesus após a acusação dos fariseus de que ele expulsava demônios pelo poder de Belzebu. Mateus 12, 24. Essa acusação blasfema leva Jesus a advertir sobre o perigo de rejeitar o Espírito Santo,
Mateus 12, 31 ao 32, e a falar sobre a importância de produzir bons frutos, Mateus 12, 33 ao 37. A parábola do espírito imundo que retorna a uma casa vazia serve como uma ilustração do estado espiritual daquela geração perversa, Mateus 12, 45, que, apesar de ter experimentado a limpeza e expulsão de demônios, não permitiu que Deus a preenchesse com sua presença, tornando-se assim ainda mais vulnerável à maldade. Contexto histórico: o capítulo 12 de Mateus está repleto de conflitos entre Jesus e os líderes religiosos judeus, principalmente os fariseus. As discussões sobre a observância do sábado, Mateus 12, 1 ao 14, a acusação de operar pelo poder de Beelzebu, Mateus 12, 24, e a exigência de um sinal milagroso, Mateus 12, 38, demonstram a crescente hostilidade e incredulidade da liderança judaica. A cultura da época era profundamente religiosa, mas muitas vezes a religiosidade formal e legalista sobrepunha-se a um relacionamento genuíno com Deus. A expulsão de demônios era vista como um sinal do poder de Deus, mas os fariseus, em vez de reconhecerem a obra do Espírito Santo em Jesus, atribuíram-na ao poder do maligno. Este contexto de rejeição e incredulidade é fundamental para entender a gravidade da advertência contida na parábola do espírito imundo. O conceito de possessão demoníaca era comum na época, e a ideia de espíritos vadios buscando um lugar para habitar era provavelmente compreensível para a audiência de Jesus. Interpretação: o versículo 44 descreve o momento em que o espírito imundo, tendo sido expulso de um homem e não encontrando descanso em lugares áridos, decide retornar à sua antiga casa. Ao chegar, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Do ponto de vista teológico protestante, essa casa representa o coração ou a vida da pessoa. A expulsão do espírito imundo simboliza uma libertação inicial do pecado ou da influência maligna, possivelmente através de um encontro com Jesus ou uma experiência religiosa. No entanto, o problema reside no fato de que a casa está apenas vaziada, varrida e em ordem, mas não habitada por Deus. Isso implica que, apesar de uma mudança superficial, não houve uma transformação genuína e contínua na vida da pessoa. A interpretação trinitariana entende que a casa limpa e em ordem, porém desocupada, não foi preenchida com a presença da Trindade, o amor do Pai, a salvação em Cristo e o poder santificador do Espírito Santo. A ausência do Espírito Santo deixa espaço para que o mal retorne com ainda mais força. Para os crentes contemporâneos, esse versículo serve como um alerta contra a complacência espiritual. Não basta apenas remover o pecado de nossa vida. Devemos também buscar ativamente preencher nosso coração com a palavra de Deus, a oração, o louvor, a comunhão com outros crentes e, acima de tudo, a presença constante do Espírito Santo, para que o mal não encontre um lugar vazio para habitar. A chave não é apenas a limpeza, mas a habitação de Deus em nós. A parábola visa a geração que ouvia Jesus, mas não abraçava verdadeiramente sua mensagem, com um coração transformado. Veja as referências em 2 Pedro 2, 20 ao 22. Se, depois de terem escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, novamente se deixam enredar e são vencidos, seu estado final é pior que o primeiro. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda, a porca lavada volta a chafurdar na lama. Esta passagem adverte sobre o perigo de retornar aos velhos hábitos e pecados, após ter experimentado a graça de Deus. Assim como o espírito imundo retorna à casa, aqueles que se desviam da verdade e voltam à corrupção mundana, encontrarão seu estado final ainda pior. Esta passagem reforça a necessidade de uma transformação contínua e de um compromisso duradouro com Cristo, não apenas uma libertação inicial. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Paulo exorta os Gálatas a viverem pelo Espírito, enfatizando que a presença e o poder do Espírito Santo são essenciais para resistir às tentações da carne. Esta passagem complementa Mateus 12:44 ao mostrar que a maneira de evitar que o espírito imundo retorne
é permitir que o Espírito Santo controle nossa vida, guiando nossos pensamentos, ações e desejos. A chave não é apenas resistir ao mal, mas ser ativamente guiado pelo Espírito de Deus, de modo que a casa do nosso coração esteja sempre cheia da sua presença. Estudo bíblico, Mateus 12 verso 45. Absolutamente. Aqui está um estudo bíblico de Mateus 12, 45, seguindo as diretrizes fornecidas. Introdução. Mateus 12, 45 é uma advertência solene no contexto da rejeição de Jesus pelos líderes religiosos de Israel. Este versículo conclui uma parábola sobre um espírito imundo que, após ser expulso, retorna e encontra a casa, a pessoa vazia e receptiva. Ao retornar, o espírito traz consigo outros 7 espíritos ainda piores, resultando em uma condição final pior do que a inicial. Este versículo serve como uma ilustração do perigo de uma mudança superficial, sem uma transformação genuína e completa. Contexto histórico. O capítulo 12 de Mateus é marcado por confrontos entre Jesus e os fariseus. Vemos Jesus desafiando as interpretações legalistas do sábado, curando no sábado e expulsando demônios. Os fariseus, em vez de reconhecerem o poder e a autoridade de Jesus, o acusam de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul. Mateus 12, 24. Jesus responde com uma série de argumentos, demonstrando a incoerência dessa acusação e advertindo sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12, 31 ao 32. A parábola do espírito imundo, Mateus 12, 43 ao 45, surge diretamente após esta discussão e serve como uma ilustração da condição espiritual daquela geração. Eles haviam rejeitado a oferta de libertação e cura espiritual trazida por Jesus. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, Mateus 12, 45 ressalta a importância de uma conversão genuína e da contínua busca por santidade. A expulsão do espírito imundo representa uma libertação inicial do pecado, mas a casa vazia simboliza um coração que não foi preenchido com a presença de Deus e seus valores. Uma fé superficial, que não leva a uma transformação interior profunda, é vulnerável a uma recaída ainda pior. A vinda de 7 espíritos ainda piores demonstra que a ausência do bem pode levar a uma intensificação do mal. Este versículo nos adverte contra a complacência espiritual. Não basta apenas abandonar o pecado. É essencial buscar ativamente a presença de Deus, cultivar virtudes e renovar a mente através da palavra. Romanos 12, verso 2. A referência à geração perversa, Mateus 12, 45, sugere que a parábola se aplica especificamente aos líderes religiosos que rejeitaram Jesus. Apesar de terem conhecimento das Escrituras, seus corações estavam endurecidos, e eles resistiram à obra do Espírito Santo. Eles estavam em um estado espiritual pior do que antes de terem sido expostos à verdade. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um lembrete da necessidade de vigilância espiritual contínua, evitando a autossuficiência e buscando constantemente a plenitude do Espírito Santo. Veja as referências em 2 Pedro 2, 20 ao 22, se, tendo escapado da corrupção do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tornam a se deixar enredar e vencer por ela. Seu estado final é pior que o primeiro. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, desviarem-se do mandamento santo, que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda, a porca lavada voltou a chafurdar na lama. Esta passagem oferece um paralelo direto, advertindo sobre o perigo de retornar a um estado de pecado, após ter conhecido a verdade. Enfatiza a seriedade de abandonar a fé, e o quanto tal ação pode prejudicar o crente. Lucas 11, 24 ao 26. Esta passagem é um relato paralelo da mesma parábola encontrada em Mateus, adicionando detalhes sobre como o espírito expulso procura descanso sem sucesso, apenas para retornar e possuir o indivíduo com uma força ainda maior. Este versículo reforça a ideia de que a mera ausência do mal não é suficiente. É preciso preencher o vazio com a presença e o poder de Deus para evitar uma recaída espiritual. Espero que este estudo seja útil.